Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez nesta noite, glória a Deus, de sábado, para estar agradecendo o nosso Deus. Agradecendo o nosso Deus por essa rica oportunidade. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou deixar a palavra do Senhor. Glória a Jesus maravilhoso. A palavra do Senhor está em Safonia, capítulo 2, do versículo 1 adiante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus maravilhoso, nosso Deus, que está sempre ao nosso lado para nos fortalecer, para nos libertarmos, para nos livrarmos de todos os males, toda perseguição contra nossas vidas. Amém? Ameaça contra diversas nações. É o título da leitura, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Congregar-te, sim, congregar-te, ó nação, o que não tem desejo, antes que saia o deserto e o dia passe como pragana, e antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, ante o que venha o dia, que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós de todos os mansos da terra, o que podem por obra, e o seu juízo. Buscai a justiça, e buscai mansidão, e porventura serei escondido no dia da ira do Senhor. Porque Gaza era desamparada, e Asquelon assolada, e Asdodes no meio-dia será expelida, e Ecrom desamparada. Ai dos que habitem na borda do mar e do povo, dos que quereteus a palavra do Senhor. Será contra vós a Canaã, a terra dos fariseus, e vos farei destruir até que não haja morador. E a bordas do mar será de pastagem, e com a cabana, e para os pastores e currais, para os rebanhos. E será a costa, e para os restos da casa de Judá, e para que nela apacente-se o Quelon, apacente à tarde, e se assentarão na casa de Asquelon, porque o Senhor seu Deus e o visitará e reconduzirá o seu cativo. E eu vi escárnio de Moabe, e as juriosas palavras do filho de Amor, e com os que serão do meu povo, e se agradeceram contra o seu termo. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos mostrando, Ela vem nos falando com cada um de nós nesta noite, Muitas vezes
nós ficamos, não precisa de congregar, não. Orar, eu oro em casa. Mas, meus queridos irmãos, não é eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor que está falando conosco. Nós devemos congregarmos, sim. Porque, meus queridos irmãos, muitas vezes a gente vê, as pregações na televisão. Sim, as pessoas podem até, não congregar. Aquela pessoa que não tem, não pode sair de casa para ir para a congregação. Mas a palavra do Senhor, ela nos disse, esse é o nosso dever, é congregar. É nós irmos e anunciarmos a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa está com toda a saúde e muitas vezes não congrega. Prefere ficar em casa, ouvindo as pregações em casa. Não é, glória a Deus, a palavra do Senhor nos mostra, porque não tem desejo antes que saia o deserto, no dia passe como os pagana, antes que venha sobre vós a ira de Deus. Então, meus queridos irmãos, se nós temos condições de irmos para congregarmos, sim, é bom. É nós buscarmos conhecimento da palavra. É nós buscarmos entendimento da palavra. Aquele que busca a Deus, ele encontra. Mas se nós encruzarmos os braços, deixar que Deus só faz para nós, Deus não vai fazer para mim nada, nem para mim, nem para você, se nós não damos importância às obras dele. Se nós não damos importância à palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos ensina a cada um de nós devemos ter o desejo de congregar. É que nem glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor nos mostra o sal sem sabor. Quando nós sentimos o gosto da palavra de Deus, nós não desviamos de Deus. Nós não desamparamos de Deus, porque o nosso Deus, ele não desampara de nós. Muitas vezes, meus queridos irmãos, é nós que desamparamos de Deus. É nós que desviamos das promessas de Deus. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos vir como uma mansidão, nós devemos ter mansidão diante da palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós devemos buscarmos a justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. E buscai uma mansidão, porventura e serei escondido no dia da ira do Senhor. Então o Senhor nos esconde a cada um de nós no dia da ira. Aquele que busca, aquele que faz a vontade de Deus. Deus, ele nos esconde a cada um de nós para que nenhum mal cairá sobre mim, sobre você. Que nenhuma peste vem para destruirmos a nossa vida, porque Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é a nossa força, glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes as pessoas estão desamparadas. Mas não porque Deus desampara desta pessoa. Muitas vezes é nós que sentimos fracos, sentimos desamparados, porque não damos valor à palavra de Deus. Muitas vezes sentimos desamparados por qualquer coisinha, Desistimos de caminharmos nas obras do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos, meus queridos irmãos, glória a Deus, a palavra do Senhor, ela nos mostra cada um de nós. Aquele que busca, aquele que se encontra a palavra do Senhor, ele encontrará refúgio, ele encontrará força em Deus.
Porque Deus ele é a nossa força, Deus é a nossa luz que nos conduz. O que a palavra do Senhor nos mostra? Meus queridos irmãos, queridas irmãs, se nós não fazemos, não buscarmos a Deus, vai vir a ira do Senhor sobre todos os moradores dessa terra. E a palavra do Senhor nos mostra, não haja moradores mais. Nós estamos vendo, as pessoas estão se consumindo como se fosse um relâmpago. Quando você sabe, glória a Deus, aleluia, de alguma coisa, aquela pessoa já se foi muito tempo. Então a palavra de Deus, ela vem nos mostrando que nós devemos querermos, vivemos na presença. Buscarmos cada vez mais o conhecimento e a proteção de Deus. Então, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor nos mostra, glória a Deus, aleluia, né, aos rebanhos, que nós devemos sermos o bom pastor que se preocupa com os rebanhos, preocupa com as ovelhas que estão feridas e machucadas. Quantas ovelhas que estão feridas? E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós não valorizamos as ovelhas. Muitas vezes nós se preocupamos só com aquelas ovelhas que estão ao nosso redor, mas não se preocupamos com aquelas ovelhas que está, né, glória a Deus, aleluia, afastada. Aquelas ovelhas que está ferida e machucada. Assim, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra do Senhor, ela veio para nos conduzirmos a cada um de nós. A palavra de Deus, ela veio para nos dar vida em abundância para cada um de nós. É para nós compreendermos, é para nós entendermos o agir de Deus. Porque o agir de Deus é perfeito. O agir de Deus é maravilhoso, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Então nós devemos, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia, buscarmos cada vez mais a proteção de Deus. Nós devemos cada vez mais buscarmos o entendimento em Deus. Porque o nosso Deus, ele veio para nos mostrarmos a cada um de nós a palavra dele. Porque a palavra de Deus, ela que nos sustenta a cada um de nós. E ali, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor veio, né, glória a Deus, a palavra do filho de Amon, com que escarneceram do meu povo. Ali veio a palavra pelo Amós, né? Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos mostra, glória a Deus, escarneceram do meu povo. E ali, meus queridos irmãos, engrandecerá contra o seu temor. E ali, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra, nós devemos estar certo diante de Deus, diante das palavras do Senhor, como nós devemos compreendermos, como nós devemos entendermos, como são importantes, somos maravilhosos, as obras de Deus nas nossas vidas. E ali a palavra do Senhor nos mostra, buscai ao Senhor, vós de todos os mansidão. Então nós devemos buscar a Deus, nós devemos termos uma mansidão. Nós devemos, meus queridos irmãos, buscai a justiça e buscai com mansidão. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, glória a Deus, que nós não devemos desamparar de Deus. Porque Deus não desampara de nós, meus queridos irmãos, queridas irmãs. O nosso Deus, ele permanece sempre firme e fiel diante de cada um de nós.
Que o Senhor Jesus, meu Pai, nos dê força, nos dê paz por cada um de nós, nos momentos de fracasso, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de tanta tristeza, de tantas aflição. O Senhor, Ele está sobre nós. O Senhor, Ele está sobre cada um de nós. Devemos se agradecermos diante do Senhor. Porque o Senhor é nossa força, o Senhor é a nossa luz. Eu ouvi o escândalo de Moabe, oh glória a Deus, aleluia. E as injúrias da palavra dos filhos de Amós, de Amon. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos as aflições do teu povo. Nós vimos muitas vezes o desespero, mas muitas vezes não para refletir, para meditarmos que nós não precisamos entrar em desespero. O que nós não precisamos se desesperarmos, porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que cuida, um Deus que nos sustenta a cada um de nós, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, nos momentos de fracasso. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus maravilhoso, oh glória. E ali, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, né? E os tempos de antigas e poço, sal e a solução. Então nós vemos, né? Quando o sal perde o sabor e não serve para mais nada. Quando você sente uma comida bem temperada, você sente o gosto da comida. Você sente vontade de comer cada vez mais. Assim, meus queridos irmãos, é a palavra de Deus. Se a palavra do Senhor estiver bem temperada, as pessoas cada vez mais, eles se aproximam diante de Deus. Eles se aproximam diante da palavra do Senhor, porque está bem temperada. Nós devemos sentir o gosto da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra. A palavra do Senhor, ela nos mostra para nos fortalecermos a cada um de nós, glória a Deus, aleluia, nem pertua o exército e o meu povo, e ao sequear e os relantes, e o meu povo ao possuirá. Então, o que Deus está falando com cada um de nós? Que o povo, ele pode possuir grandes coisas. O povo pode receber grandes oportunidades. Mas para isso nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Porque a oportunidade de Deus é perfeita. A oportunidade de Deus são maravilhosas, grandioso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, permaneça no Senhor Jesus Cristo. Permaneça e glorifique o nome dEle, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. O Senhor, Ele merece todos os nossos louvores, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que confia serão como um monte de Sião que não se abala. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Jesus, maravilhoso nosso Deus. Ele cuida de todos aqueles que estão cansados. Todos aqueles que estão passando por tantas humilhações, por tanta perseguição, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto terão o recompensa na sua soberba, porque escarneceram e se engrandecerá outra e o povo do Senhor dos Exércitos. Então a palavra de Deus, ela nos mostra
nós devemos congregar. Nós devemos, meus queridos irmãos, pôr o nosso, glória a Deus, aleluia, né? Nós devemos pôr as nossas vidas, glória a Deus, nós devemos pôr a nossa vida diante do Senhor. Porque a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que fez grandes maravilhas, grandes prodígios diante de cada um de nós. A todos os momentos de nossas vidas, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus, eu agradeço por essa rica oportunidade. E também apresento a minha esposa e todas as famílias que estão me assistindo nesta live. O Espírito Santo esteja agora e sempre em nossas vidas. O Espírito Santo nos dê força, nos dê paz, alegria a cada família neste momento. Os momentos tão maravilhosos, tão perfeitos, o Senhor está nos abraçando, nos dando paz, alegria por cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Glória a Jesus, maravilhoso nosso Deus Pai. Glória a Jesus, nosso Deus, que Ele derrama as bênçãos, Ele nos fortalece a cada um de nós, para nós vivemos verdadeiramente na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por essas grandes maravilhas, por essas grandes oportunidades que o Senhor está nos dando por cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, a minha esposa que está nos ajudando, em nome de Jesus.